A partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais esse dia. Hoje já é dia 21 de janeiro. Estamos aqui nos prostrando aos pés do Senhor, nos derramando na presença de Deus, contando, mostrando para Ele aquilo que precisamos, que Ele venha nos ajudar a arrancar de nós aquilo que nos impede, aquilo que nos priva da sua graça. Quando a palavra do Senhor veio a Jeremias, quando Jeremias estava numa situação muito difícil, talvez você vai dizer essa palavra novamente, mas talvez você e eu precisamos lembrar que nós temos que clamar a Deus. Nós temos que pedir misericórdia, sim, mas nós temos que nos levantar e declarar sobre as nossas vidas, porque o Senhor diz que Ele nos deu autoridade. Mas para mim, ter autoridade vindo da parte de Deus, eu tenho que andar em obediência, em santidade, buscando. Eu sei que eu erro, você erra, mas todos os dias nós estamos aqui pedindo pela sua misericórdia, mas usufruir da graça que o Senhor tem nos dado todos os dias para vencer os obstáculos, para vencer os desafios, para vencer os gigantes que se levantam todos os dias. E quando às vezes parece que tudo calmo, quando nós menos esperamos vem um vento. Mas aí eu vejo que o Senhor permitindo para que nós venhamos a buscar Ele, saber que Ele está no nosso barco. Se nós colocamos Jesus, demos livre acesso para Jesus, porque Ele não invade o coração, Ele não invade, Ele está à porta e batendo. Se você deixar Ele entrar, Ele vai entrar e vai cear com você, vai começar a botar as coisas nos seus devidos lugares. Por isso que muitas vezes diz assim: ah, pastora, mas quando eu aceitei Jesus virou uma bagunça, minha vida, minha família. Não, estava bagunçado, você que não via. Quando Jesus entra, Ele começa a colocar em ordem. Tem coisas que Ele vai tirar, tem coisas que Ele vai mudar de lugar, tem coisas que Ele vai trazer, tem coisas que Ele vai levar para longe. Mas a palavra do Senhor diz: Ele não vai afastar. Não adianta você pedir muitas vezes para afastar certas pessoas da tua vida, porque o que eu aprendo quando lá no Salmo 23, quando o próprio Senhor diz que, o próprio Davi diz: Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, Ele vai te abençoar e depois Ele vai levar, mas primeiro Ele vai mostrar para os teus inimigos que Ele é na tua vida. Mas para isso eu tenho que ter Ele como meu pastor. O pastor sabe do que a ovelha precisa. É a mesma coisa uma mãe. Uma mãe sabe, a criança não está ali falando toda hora: eu quero leite, eu quero isso, eu quero aquilo. A mãe sabe do que a criança precisa e Deus sabe do que eu preciso e do que você precisa. Como Ele diz, Ele nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas para isso eu tenho que ter Ele como meu pastor e ser conduzido. Muitas pessoas estão se alimentando de coisas aí que parece. É a mesma coisa hoje, o alimento físico que as pessoas estão ingerindo. Parece bonito, mas não é. Não é bom para a tua saúde. Parece ser verdadeiro, mas não é. Existe o similar, existe o genérico. Nós temos que usar o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra ela vem tão pesada, parece que ela vem nos confrontar. E quando ela nos confronta, haverá uma mudança dentro de nós, porque é isso que Deus quer fazer: tirar as impurezas, que Ele venha ocupar o centro da vontade do meu e do teu coração nesse dia.
E a palavra está dizendo para mim e para você, quando lá Jeremias estava naquela situação tão difícil, o Senhor não veio lá e passou a mão na cabeça de Jeremias e disse: pobrezinho Jeremias, tu tá sofrendo aqui, tu tá aí encarcerado, tu tá aí prisioneiro, tu tá encerrado nesse pátio aí, eu tô com dó de ti. Não, Deus, ele não tem, porque ele sabe em quem ele está investindo, ele quer transformar eu e você mais fortes. Ele diz para Jeremias 33:3, clame a mim e responderei-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Eu não entendia. O que eu não sabia? Eu não sabia que tinha tanta graça sendo derramada sobre as nossas vidas. Mas, pastora, eu não consigo sentir a graça de Deus. Eu não consigo sentir alguma coisa que Deus venha. Por quê? Porque muitas vezes porque nós estamos focados nas coisas aqui da terra. Como que tu vai sentir a graça? E a palavra do Senhor, ela vem nos dizer também nesse dia, porque muitas pessoas não conseguem sentir a graça de Deus, que está lá em Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então a raiz de amargura, ela nos priva da graça de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes tu vê pessoas maravilhosas, pessoas com a fisionomia bonita, um olho bonito, um cabelo bonito, um corpo bonito, mas quando abre a boca você até diz assim: que pena que abriu a boca. Você foi a beleza. Porque por dentro está machucado, por dentro está ferido, porque por dentro tem raiz de amargura, tem coisas que precisam ser curado, pessoas que são amargas. Precisa colocar para Deus. A graça de Deus, então não se prive dessa graça. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisa se santificar. Precisa seguir em paz. A pessoa não quer paz com você, problema é dela. Mas você precisa estar em paz com você. Por que pessoas que não conseguem ficar na sua própria casa? Não conseguem ficar um minuto de silêncio? Tem que ter uma televisão ligada, tem que ter o rádio ligado. Ela não consegue se encontrar com ela mesma, porque o problema está nela. Quando ela se confrontar com o eu dela, ela vai mudar. E às vezes Deus permite de uma forma, Deus está colocando uns quebra-mola aqui, uns quebra-mola ali, uma situação para a pessoa parar e analisar a sua vida, porque Ele não quer muitas vezes, mas às vezes é necessário Ele permitir certas coisas na nossa vida para nós cair em si. Quando está tudo bem, muitas vezes nós não caímos em si, achamos que estamos arrasando. Eu vejo pessoas que são contendeiras, que saem de casa em casa, levando fofoca, falando mal, julgando pessoas, fazendo fofoca. Chega um dia que as pessoas vão estar saturadas. Que essa pessoa vai chegar, ela vai bater, as pessoas não vão mais abrir a porta. A culpa é de quem? A culpa é dela própria, porque ela semeou. E a lei da semeadura, eu entendo, eu sei disso, sabe, mas por que eu e você continuamos semeando discórdia muitas vezes? Exemplos muitas vezes de pais, até que passaram, que está escrito na escritura, mães que deram conselhos errados para os seus filhos. O que a mãe de Jacó fez? O que a mãe, a Herodíade fez? Que conselho ela deu para sua filha? Porque ela estava com raiva. Porque
João Batista denunciou o pecado. E muitas pessoas ficam com raiva de nós por causa disso. Até as pessoas que ouvem nós. Ah, mas não é bem assim. Se você já está dizendo que não é bem assim, porque tem alguma coisa que está te incomodando aí dentro que está errado. Que precisa pedir a graça de Deus para mudar, para ser transformado. Para Ele mostrar para você que você pode, com a graça dele, sair de tudo isso aí. Esses embaraços. E muitas pessoas têm aquelas que vêm dar aqueles conselhos, se enrolam tudo, mentem aqui, mentem ali, estão levando discórdia e não vão entrar no reino de Deus. E você está explicando, a pessoa não está entendendo. Mas não é você que quer, é Deus, é eu, não é eu que quero, é Deus que quer a nossa transformação. A palavra está dizendo também lá em Timóteo, segunda carta de Timóteo 2, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E os que de mim, entre muitos testemunhas, ouviste, confia o homem e fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Eu só posso ensinar uma coisa que eu sei, que eu vivi. A palavra de Deus, confiar no Senhor plenamente. Nos momentos difíceis, ontem estava conversando com uma pessoa que se aproximou da minha casa, até um vendedor, ele é cristão, e nós trocamos ideias. Ele disse, meu Deus, passou-se uma hora, e nós aqui falando das coisas de Deus. As experiências. Quando recebe um dom, nada vem de graça, você vai ter que passar por situações. Se você nunca teve uma dor, como que você vai saber, vai sentir a dor do outro? Se você nunca perdeu um familiar, como que você vai dizer que isso tudo vai passar e é assim mesmo e nós temos que seguir a nossa vida? Só sabe quem perdeu. Como que você vai saber a dor de uma separação, de um casamento destruído, se você nunca passou por uma separação? Ah, eu imagino. Imaginar é uma coisa. Agora, passar pela dor é outra. Passar por uma situação financeira. Quando você olha os teus armários vazios, tua geladeira vazia, teus filhos pedindo alimento. Se tu nunca passou por isso, você não vai saber ensinar como ensinar o outro. Não é dando, muitas vezes é ensinando a pessoa a buscar Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Buscar Deus nos momentos difíceis, nos momentos da perseguição. Deus não vai chegar como não chegou para Jeremias, pobrezinho de ti, Jeremias, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando Gedeão estava lá escondido, se achando pequeno, o anjo disse, homem valoroso. Ele disse, valoroso como se eu estou aqui me escondendo? Muitas vezes nós nos escondemos, porque estamos machucados, porque estamos com medo, mas Deus, Ele sabe aonde você está. E daí ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo na carta de Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça em negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Se você se alistou no exército de Cristo, vai em frente, porque Ele está contigo. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te conduzir, porque o general que conduz os seus soldados, e o nosso general é Cristo. A graça do Senhor, mas se eu estou cheio de amargura, eu não tenho a graça, eu estou desgraçada, eu estou sem a graça de Deus. E eu preciso perseverar no meio das provações, no meio das tentações. O Senhor permite, não é o Senhor que permite, é o Senhor que permite a tentação, sim, porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aonde Jesus foi tentado? Na sua fraqueza, porque ele estava lá com fome. Ele estava em jejum. E o diabo veio fazendo o quê? Oferecendo pão. Cuidado. Cuidado que o diabo vai oferecer. E você vai dizer, não, mas é Deus. Deus mandou aqui, ó. Não vai pela aparência, não. Nós temos que ter discernimento. Como que eu vou ter discernimento? Quando eu busco a presença de Deus. Quando eu estou cheia do Espírito Santo de Deus.
Eu tenho que ser testemunho. As pessoas vão ler a minha Bíblia. Nós vamos vendo hoje que é uma vergonha o que está acontecendo nas igrejas evangélicas. No oba-oba, no pula-pula, naquele que dá, você vai dar e você vai receber e você vai ser só abençoado. Abençoado de que maneira? Se você não usa a palavra de Deus, ou seja, não é transformado pela palavra de Deus. Ser transformado, crescer espiritualmente, dói. Porque a palavra nos confronta, manda nós seguir em paz com todos. Mas como pastora, se eu vou seguir em paz, se aquela pessoa só vem, só quer guerra? Mas tem momentos de nós nos afastar, tem momentos de nós nos ficar em silêncio. Deus já colocou uma língua e vários dentes ali para segurar nossa língua. A palavra diz: põe uma fechadura na minha boca, Senhor, não me deixa eu pecar. Ah, pastor, quer dizer que eu nunca vou poder falar nada? Você vai poder falar assim na hora certa, no momento certo. Deus vai preparar e você não vai falar com raiva, porque as palavras que saem com raiva não vêm do Senhor. Você vai falar no momento que você está tranquilo, quando menos espera, quando você falou, pronto, falei. Então nós temos que perseverar no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Cristo foi provado, foi experimentado nas dores, para saber a minha dor e a sua dor. Ele não é indiferente, mas tem pessoas que procuram dores. É a mesma coisa uma criança, você diz para aquela criança: não vai ali, não mexe naquela térmica, não mexe naquela chaleira, porque tá quente, não vai botar a mão na tomada, vai aí porque você vai cair. E a pessoa faz o quê? A criança vai e faz o quê? Mas ela foi uma vez, ela mexeu, ela nunca mais mexe. Até o animalzinho sabe disso. Ele não vai mais mexer. Nós temos que ter esse discernimento. Ah, eu quero ir, eu quero fazer. Porque eu tenho observado que tudo aquilo que eu fiz, que eu errei, eu fiz de novo. E graças a Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu consegui passar naqueles testes ali. Eu não preciso passar de novo. Eu não preciso passar de novo, porque aquilo ali eu já passei. Se eu aprendi a tabuada, eu aprendi. Eu passei. Mas se eu não aprendi, eu vou sempre. Como a tabuada, ela vem, a matemática de Deus é diferente, porque ele deixou as 99 ovelhas e foi lá buscar aquela uma que se perdeu. E você vai dizer: não, mas eu tenho que cuidar dessas 99, eu não posso ir atrás daquela. Mas aquela que se perdeu, não aquela que é rebelde. A matemática de Deus é diferente. Aprender a dividir. Ah, mas eu só tenho um pouquinho, pastor, eu não posso, como o pastor falou nessa noite. Ah, fez um voto: ah, se eu for abençoado, eu vou fazer isso. Você está com medo, você não tem fé o suficiente. Lá o que o profeta chegou e disse para aquela mulher: faz esse bolo primeiro para mim. Mas ela só tinha um pouquinho. Mas Deus trabalha com esses pouquinhos mesmo. Ela fez o bolo, ofereceu para o profeta, e o profeta profetizou. É isso que nós costumamos a fazer aqui no Ministério Orar Sem Cessar. Nós não pedimos nada para ninguém. Ninguém é obrigado a dar nada, ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dizimar, porque isso a palavra diz que nós temos que dar segundo o nosso coração. Agora, se você vai dar, você vai ser abençoado. Nós vamos profetizar sobre a tua vida. Eu já passei por várias experiências. E ela fez aquele bolo, ofereceu para o profeta. O que aconteceu? Multiplicou, não faltou mais a farinha, não faltou mais o azeite. Lá outra viúva: ah, porque o teu marido era servo de Deus, o meu marido era servo de Deus, e agora os credores estão aí, eles querem levar os meus filhos. Eu tenho dívidas. Talvez coisas que deixaram heranças para você, e você diz: e agora o que eu faço? Agora você vai orar. Você vai conversar com homens idôneos, como diz a palavra, com pessoas que te aconselham, mas você tem que seguir a instrução da palavra de Deus. Eu preciso ser instruída pela palavra de Deus.
Eu vejo que pessoas que moram na minha cidade, que participam até hoje de várias denominações, que perderam a sua casa, porque você vai vender tua casa, você vai dar o dinheiro para a igreja, você vai dar o dinheiro aqui para a igreja, e daí você vai ganhar uma casa melhor, tá pagando aluguel hoje. Ai desses pastores, que estão tirando a lã das ovelhas, que estão enganando. E nós, porque não temos o conhecimento da palavra, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque se eu não conheço a verdade, eu acho que eu tenho que dar ali para mim receber. Com Deus não tem barganha, Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas se nós somos, entre aspas, burros, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, que não estamos ouvindo, quando o profeta disse lá: vai lá, pede vasilhas emprestadas, vai, faz alguma coisa, a minha parte eu preciso fazer. Mas as vasilhas vieram como? Vazias. Muitas vezes nós vamos querer buscar na casa dos outros alguma coisa, mas é na nossa casa que vai ser a porta de portas fechadas, que vai ser a multiplicação. E aí houve a multiplicação e o profeta disse para ela: o azeite, engraçado, a graça de Deus não parou, o azeite não parou. Só parou quando? Quando terminou as vasilhas. Então nós temos que sempre ter vasilhas de reserva, porque o azeite está derramando sobre a minha e a tua vida, a graça de Deus está derramando sobre a minha vida e a tua vida, porque nós estamos clamando e nós estamos pedindo. Então que nós venhamos a suportar todas as afrontas, dizer: não, Deus, a tua graça me basta, eu posso, eu vou vencer. O homem está querendo me enganar, mas o Senhor é aquele que abre os meus olhos espirituais. Nós precisamos andar na presença de Deus, dizer: Senhor, eu preciso ser tua amiga, Senhor, mas me conduza a essas águas tranquilas, me conduza a pastos verdejantes, Senhor. Até hoje eu estou obesa, eu só fui em lugares que eu só queria aquele pasto que satisfaz o meu ego. Para que buscar tantas coisas materiais? Você vai ficar tudo aqui. Olha a visão como está deturpada. O ensinamento, mas está caindo as máscaras de muitos e nós vamos nos surpreender ainda. Não estou aqui julgando. Mas o Senhor tem que arrancar as máscaras mesmo, ver o que está por trás de tudo. Aonde estão as pessoas que são humildes, estão aí, não tem direito nenhum, não pode nem trazer um louvor na igreja, uma palavra, porque não são dizimistas, porque não tem condições. E os dízimos é para sustentar quem? Os pobres, as viúvas. E você passa vergonha, como eu muitas vezes passei, quando não tinha. Por isso que eu aprendi com o Senhor a pedir para Ele, e Ele colocou pessoas para me ajudar. Porque a igreja física onde eu estava me fazia passar vergonha ainda. Anunciava: fulano de tal está passando necessidade, alguém pode ajudar? E a ajuda de muitos às vezes é 1 quilo de sal, é um pacote de arroz. Mas você precisa de mistura. Você precisa de mistura. E mesmo no mundo espiritual, nós precisamos de oração, nós precisamos de adoração, nós precisamos de clamor, nós precisamos de vigilância, nós precisamos de tudo isso. É uma mistura para nós estar cheio da graça de Deus, que não venha se desperdiçar. Porque Deus, Ele tem misericórdia de mim e de você. E Ele nos ensina através da sua palavra, buscar as coisas do alto e sua justiça, e no mais tudo é acréscimo. Que o Senhor venha nos fortalecer nesse dia. Que a graça dele venha sobre as nossas vidas. Nesse dia 21 de janeiro de 2026. Meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai amado. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Pai, te agradecer pela tua palavra. Onde somos fortificados, Pai, nesses tempos de provação. Seguindo os teus exemplos, Senhor. Que o Senhor suportou todas as afrontas, Pai. Mas o Senhor se sentou no trono do Pai. Passou, Senhor, pelas provas e foi aprovado. Assim nós, Pai, muitas vezes pensamos, Pai, muitas pessoas até que entram e dizem: mas quando você serve a Deus, você está sofrendo essas provas aí, não tá em pecado, como fizeram com Jó. Porque como o pastor falou, Pai, nessa noite é verdade, Pai, ninguém nos ensina a ter intimidade com Deus.
Ensina-nos, mostre o caminho. E nós estamos aqui mostrando o caminho, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só vou ter intimidade, Pai, quando eu fico a sós contigo. Porque ali eu posso mostrar, Senhor, as minhas feridas, Pai, as minhas fraquezas, as minhas dependências, Pai. Dependência do ser humano, muitas vezes, quando nós nos frustramos, Deus. Ou muitas vezes, Pai, quando pessoas se aproximam de nós, que são uma sanguessuga, enquanto você está ajudando, elas estão ali, Senhor, te sugando as tuas forças. Mas eu aprendi, Senhor, quando o Senhor diz que o Senhor só vai tirar, Pai, esse sanguessuga quando nós se abençoado, que eles vão ver, Senhor, que o nosso cálice vai transbordar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo, Pai, muito obrigado pela tua graça, Pai. Porque o Senhor cura os nossos corações. Eu te peço nesse exato momento, Pai, visita as vidas que estão amarguradas, que estão se privando da tua graça, meu Deus. A situação da vida, Pai, que essa vida viveu. Hoje até se dizem, Pai, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de cristão, mas não aprendeu na igreja, Pai, não aprendeu. Porque os pastores hoje, Pai, eles só pedem dinheiro, meu Deus, eles só pedem oferta, meu Deus. Eles pregam, Senhor, aquelas emoções, o sensualismo naquele momento. Não, Pai, nós não podemos viver de emoção, nós não podemos viver de sensação, Pai. Nós precisamos viver dependente de Ti. Tudo que nos afasta da Tua graça, Pai. Aquilo que nos priva da Tua graça, Pai, tem misericórdia de nós. Eu apresento este homem, esta mulher, esta criança, esse jovem, Pai. Essa vida que está com esse coração tão apertado, Pai, angustiado, aflito, ansioso. É isso que o diabo faz, coloca essa ansiedade, Deus. Porque o Senhor não trabalha na ansiedade, daí nós atrasamos, Senhor, as nossas bênçãos, Deus. Eu te peço, Pai, encarecidamente, Pai, que tudo que trouxe ansiedade para esse coração seja repreendido agora, Pai, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o teu braço. Traz a vitória para o teu filho, para a tua filha que clama, Pai, para esse processo da aposentadoria, Pai. Essa conversa que vai ter, Senhor, com esse advogado, com esse... Pai, os escândalos, Pai, que vimos hoje, Pai. Os teus filhos que são aposentados, que ganham um salário mínimo, Pai. Que o Senhor venha multiplicar nos seus celeiros, Pai. Porque tem vidas, Pai, que ganham tanto, Pai, e não tem controle. E aqueles, Pai, que honestamente, Pai, que até, Senhor, líderes religiosos se aproveitaram dessa situação, meu Deus, para tirar do pobre, do necessitado, antes de ajudar, Pai. Mas eu te peço, arranca essas máscaras, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, não tirando a lã das ovelhas, Senhor, mas levando as ovelhas, conduzindo, Senhor, as águas tranquilas, mostrando um pasto verdejante, Pai, a água da vida, o pão da vida que és Tu, Jesus. Oh, Deus, eu oro por todos os pedidos de oração. Entra com a Tua providência, Pai. Derruba do trono os poderosos e leva os humildes, Pai. Eu oro para a nossa nação brasileira. Eu sei, Pai, que estamos, pasme, que estamos em choque, Pai, com tudo que está acontecendo, mas isso é bíblico, Pai. É bíblico. E aí vimos, Senhor, que a Tua vinda está próxima. Mas quem vai Te ouvir, Senhor? Aquele que escuta atentamente a Sua voz. No meio dos barulhos deste mundo, Deus, nós vamos olhar, Senhor, vai ser tão lindo nesse dia, Pai. Mas não podemos estar distraídos, Pai. Tira de nós toda essa distração, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado como certo, Pai. E as vidas estão focadas, estão indo tudo para o outro lado, Deus. Mas hoje, Pai, o Senhor sabe, Pai, quem se desviou. O Senhor sabe quem se perdeu no caminho. Mas o Senhor sabe quem é rebelde. E o Senhor trata com os rebeldes, Pai. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Que eles venham se converter, assim como o Senhor fez com Saulo, Pai. Em nome de Jesus. Os nossos familiares, Pai, aqueles que não Te conhecem, aqueles que não querem Te conhecer, Pai. Aqueles que viram o rosto, Pai, e dizem, não, eu não quero. Eu tenho a minha religião. Eu aprendi assim, não vai ser assim. Não, Senhor, o Senhor pode mudar.
através da nossa oração. Que muitas vidas venham se converter, Pai. Eu oro pela nação brasileira, eu oro pelos 3 poderes, Pai, pelas autoridades, eu oro pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Passa lá, Jesus. Vidas que estão ansiosas, vidas que estão angustiadas, Pai, mas vidas que não querem saber de Ti, Pai. Vidas que estão focadas com as coisas aqui da terra, Pai. O Senhor pode mudar. Só o Senhor para chamar a atenção deste povo, meu Deus. Porque a Tua palavra diz, trovejou, o Senhor está em cima de muitas águas. E o Senhor sabe como chamar a atenção. O Senhor não quer que ninguém se perca, meu Deus. Eu oro pelo Ministério Orais Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, abençoa teus filhos, Pai. Prospera, Pai, envia providência. O Senhor sabe do que eles precisam. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Assim, cada obreiro, dizimistas, ofertantes, bons samaritanos. Cada coluna de oração, Pai. Levanta, Pai. Levanta obreiros, capacita, Pai. A seara é grande, os operários são poucos, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos fortalecer, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, Pai. Que não deixe nós parar, Pai. Que nós vamos nos levantar com poder e autoridade, Pai. Que o Senhor está nos fortalecendo nesse exato momento, revestindo nós com as novas armaduras, Pai. As armaduras, Pai, que não são, Senhor, contra a carne, Pai, a nossa luta, mas contra as potestades do mal, Pai. Nos enche, Senhor, da Tua palavra, a fé, Senhor, que seja acrescentada nesse momento, Pai. A Tua graça sobre as nossas vidas, que vem cura divina, Pai, cura física, cura emocional, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para as nossas criancinhas, Pai. Eu oro para os meus netinhos, assim todas as crianças, Pai. Toma a mente das nossas crianças, Pai, que está tão bagunçada, Pai, está tão embaraçada, Pai. Que o Senhor venha tocar poderosamente, Pai. Dar uma visão nova para as nossas crianças, que eles comecem a profetizar, que eles comecem a ter sonhos e visões, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro pelos idosos, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo, Senhor, visita os hospitais, os asilos, presídio, as casas de recuperação, meu Deus. Vidas onde estão lá, Senhor. Querendo, Senhor, buscando a Tua face, querendo ser liberto, Pai. E a Tua palavra diz, quando aquele leproso se aproximou de Ti, se queres limpar-me, o Senhor diz imediatamente, eu quero. Quantos estão clamando, Pai? Ouve a oração do Teu filho e da Tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Deste pai, desta mãe que clama pelo seu filho, que está prisioneiro nas drogas, nos vícios, Pai. Também, Senhor, prisioneiro atrás das grades. E muitas vezes está lá porque o Senhor está guardando, Pai. E eu sei, Pai querido, Pai amado, que tudo tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Muitas vezes o Senhor permite ir, Pai. Assim como o filho pródigo saiu, o Senhor permitiu para que ele venha cair em si, Pai. Que nós venhamos a cair em si, que nós precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. E eu creio, Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu amo, Senhor, a Tua presença, Pai. E eu sei que nós estamos aqui nos pedindo, Senhor, a Tua graça. Que o Senhor venha estender as Suas mãos sobre as nossas vidas, Deus. E nós podemos dizer que até aqui a Tua mão nos sustentou. Em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Sim, Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Sim, Deus. Obrigado. Quando Ele estendeu Sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a Sua mão. Receba a mão do Senhor sobre a tua vida. Receba a tua mão, a mão do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus sonhos e seus projetos.
sobre teu coração, tirando essa tristeza, tirando essa amargura. Em o nome de Jesus, Pai, recebe a nossa oração nesse dia. E fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Aleluia.